Bom dia, gente. Estamos no meio da nossa semana, aqui no portal do Rick Mais e Condor Connect. E o nosso convidado, um super convidado, que tem muita coisa a nos contar, nos passar, Marcel. Marcel foi fundador da Bematec e ele vai contar um pouquinho para a gente dessa linda trajetória. Bom dia, Marcel, tudo bem? Bom dia, Cauana. Prazer estar aqui contigo. Bom dia a todos. Marcel, conta pra gente, para quem não te conhece ou quem está nos acompanhando agora, um pouquinho aí dessa sua trajetória, para onde você, da onde você veio, como você construiu, antes de tudo, né? E aonde você está hoje. Bom, vamos lá, Cauana. Enfim, eu já sou um cara um pouco velha guarda na área do empreendedorismo aqui no Brasil, né? Eu sou do interior do Paraná, sou de Ponta Grossa, vim para Curitiba estudar, fiz engenharia elétrica na Universidade Federal do Paraná. Depois, no mestrado, eu acabei desenvolvendo um projeto que tinha a ver com impressoras, né? E junto com um colega de mestrado, nós fundamos a Bematec, isso nos anos, início dos anos 90, que é uma empresa que se destacou muito no setor de automação de lojas, automação de supermercados, enfim, automação do varejo em geral. Nós fomos meio que precursores nesse setor de automação comercial aqui no Brasil. A empresa, ela nasceu dentro da incubadora de tecnologia lá no Tecpar, né, na cidade industrial, aí perto da onde você está, Cauana. E ela cresceu bastante, cresceu rápido. Já no final dos anos 90, a gente já tinha uma expressão grande no mercado nacional. Nós conseguimos expandir a oferta, a linha de produtos. Iniciamos com impressoras, essas impressoras que emitem cupom fiscal, que até hoje são muito populares. Aí todo mundo que recebe um pequeno cupom no restaurante ou no supermercado, a maior parte desses cupons fiscais hoje no Brasil são impressos em impressoras que nós desenvolvemos, impressoras da Bematec. Nós ampliamos a oferta para outros equipamentos, para computadores, enfim, depois também para software. A empresa partiu para o mercado externo, teve uma trajetória de sucesso lá fora também. Chegamos a abrir capital no novo mercado da Bovespa em 2007. E, enfim, acabamos virando aí um caso bastante conhecido e um dos precursores dessa coisa aí que hoje é muito que é empresas de tecnologia que crescem de forma exponencial e acabam provocando mudanças importantes no setor onde atuam, né? De forma muito resumida, Cauana, essa é a minha trajetória. De lá para cá, nós vendemos a Bematec para TOTVS em 2015, né? E aí, a partir já de 2010, quando eu deixei a função executiva da Bematec e fui para o conselho, eu comecei a olhar investimentos no setor de tecnologia, né? Então, hoje, eu sou investidor, eu invisto em empresas de tecnologia, eu dei a volta na mesa, né? Eu fui empreendedor que foi investido um dia por investidores, né? Eu acabei virando investidor que investe aí nas novas Bematecs hoje em dia. Ô Marcelo, o que você acha? É muito legal, né? Porque você passou por isso, foi vamos dizer assim, a startup inicial, porque muita gente se espelha em vocês, no que vocês fizeram, no modelo de negócio que vocês atuaram, colocaram no mercado, sem saber, né? Sem perceber, isso foi se criando, e hoje a gente diz que isso era uma startup. E você agora está do outro lado da mesa sendo esse investidor. Dentro do olhar de investidor, ou de toda essa trajetória, o que você acha, como que era no tempo que você era o empreendedor à frente de uma startup, e como que você identifica hoje os empreendedores à frente das startups que você investe? O que mudou? Bom, vamos lá. Mudou muita coisa, né, Cauana? Eu lembro que o termo, por exemplo, startup não existia na nossa época, né? 1990 era uma empresa nascente, enfim, startup é um termo que foi se popularizando, veio lá do Silicon Valley, foi se popularizando a partir dos anos 90, anos 2000, né?
naquela época era tudo assim muito parecido do ponto de vista do perfil do empreendedor, aquele cara que tem um sonho, tem uma ideia de mudar o país ou mudar o mundo usando uma tecnologia. A gente acabou, de certa forma, mudando o setor de automação de lojas no Brasil. Então, do lado do ideal, do lado do espírito empreendedor, de querer fazer as coisas acontecerem, de se dedicar completamente àquilo, hoje, as startups de hoje, você percebe isso nos empreendedores. Isso não mudou. Esse espírito, acho que não mudou nunca, seja uma empresa nascente do setor de tecnologia digital ou até qualquer outra empresa, né? O cara, para empreender hoje, ele precisa sempre, né? Ele precisa ter esse espírito de querer mudar as coisas, querer mudar o mundo. Do ponto de vista do cenário, do ecossistema, também mais uma palavra que surgiu mais recentemente, o ecossistema de tecnologia, isso não tinha, né? O ecossistema, aqui a gente chama de ecossistema, o conjunto do ambiente competitivo, os empreendedores, as startups, os investidores, ou seja, tudo que está em volta dessa coisa muito popular hoje, que é o desenvolvimento dos empreendimentos em tecnologia. Então, do ponto de vista do ecossistema, que é o que eu defini agora, mudou bastante, né? Nós não tínhamos, por exemplo, um número tão grande de projetos, de empreendimentos, de ideias no setor digital, no setor de tecnologia digital. Isso cresceu absurdamente. Hoje, todo mundo, todo jovem quer empreender no mundo digital, né? Antigamente era uma coisa... Hoje é uma facilidade, né? Vocês passaram, vamos dizer assim, abriram um mercado super cru. É verdade. Hoje está tudo muito mais dominado. Existe uma receita de bolo para você fazer pitch, para você acelerar o teu negócio. Existem academias e aceleradoras, que você bem conhece, né, Cauana? Que dão para o empreendedor esse ferramental. Naquela época não tinha, a gente tinha que criar nós mesmos, né? Aliás, nós somos o primeiro produto incubado numa incubadora de tecnologia no estado do Paraná, uma das primeiras do Brasil, né? Então, realmente não havia método, não havia apoio conhecido para isso. A gente teve que criar. Foram desbravando, né, na tentativa e erro, no conhecimento planejado e vamos. Ousadia, né, Marcel? Então, eu acho que, basicamente, Cauana, de um lado, o espírito empreendedor, a vontade de criar um sonho grande, né? Isso continua da mesma forma, porém, todos os stakeholders, ou seja, o ecossistema, ele mudou substancialmente, né? Ele facilitou muito a vida do empreendedor conseguir capital para investir, para ter acesso a linhas de fomento do próprio governo, para escolher uma incubadora e uma aceleradora. Hoje, por exemplo, existem livros disponíveis para você empreender de forma correta. Naquela época não havia nada disso. Essa foi a grande mudança. Naquela época a gente teve que descobrir tudo sozinho, acertando, errando muito. Mas isso é muito legal, né, Marcel? Essa experiência fez com que você mudasse de lado. Ou o que, né? Além de toda essa experiência que você, vamos dizer assim, que você é literalmente um empreendedor raiz, né? A gente chama hoje Nutella, tantas facilidades, tantas oportunidades aí, e tudo na mão, né? E vocês não tiveram isso. Isso ajudou para você mudar de lado e dizer assim, olha, não quero mais empreender e agora eu quero investir. Como que foi o start para essa transformação, para essa mudança? Sem dúvida, Cauana. Eu, ao longo da minha história na Bematec, a gente sempre se deparou com muita oportunidade, e o que acaba acontecendo, eu como CEO, como presidente da Bematec, você acaba trazendo as oportunidades para a tua empresa, né? E as oportunidades que não são adjacentes, não são relacionadas ao teu negócio, você abandona, né? Outro aspecto importante, apesar de querer empreender novamente, querer investir em ideias boas, né, que eu julgava boas, eu não tinha esse tempo, né? Eu tinha uma dedicação total à companhia. Então, o que aconteceu foi que
Quando eu deixei a função executiva, isso foi final de 2009 para 2010, eu deixei de ser principal executivo e virei presidente do conselho da Bematec. Eu aí tirei da gaveta esse plano de, agora eu acho que é a hora de eu aproveitar como conselho de administração, como conselheiro, é uma atividade muito menos intensa, muito menos exigente, digamos assim, existe uma responsabilidade grande quando você está no conselho, mas a atividade não é operacional, não é aquele bate-bumbo diário, né? Então, havia tempo disponível, eu ainda, como eu costumo dizer, tinha lenha para queimar, né? Ainda um pouco jovem para me aposentar e colocar pijama. Então, foi natural essa ideia de investir em novos projetos, novas ideias. De um lado, eu tinha já um capital, e que eu acabei acumulando em função do sucesso da Bematec. E, por outro lado, eu tinha amigos e pessoas próximas que gostariam de investir junto comigo, né? Então, toda a experiência, a bagagem que eu trouxe da Bematec, que eu tive a oportunidade de adquirir com a Bematec, veja, uma empresa que nasceu com 2 caras, né, eu e o Rony, dentro da incubadora de tecnologia, e acabou, enfim, se internacionalizando, acabou abrindo capital no novo mercado da Bovespa. A experiência que nós tivemos foi muito rica, e eu achei que deixar tudo isso no armário seria uma pena, né? Desperdício. Então, eu acabei a energia de ainda continuar tendo condição de fazer as coisas, de ajudar, o capital, né, que eu adquiri, e todo esse conhecimento que eu tinha, né, para poder apostar em novos projetos, em novas ideias, mas de uma forma consistente, ou seja, as coisas se repetem, ou seja, os empreendimentos, eles evoluem, eles avançam de uma forma muito parecida. Para mim era muito fácil entender como que um negócio poderia se desenvolver com sucesso, né? Ou como ele poderia fracassar, quais os erros, né, que poderiam ser cometidos, como evitar esses erros, enfim, como provocar, como causar um atalho para o sucesso daqueles empreendedores ou daqueles empreendimentos. Então, eu achei que valia a pena arriscar, e desde 2011 ou 2012, quando a gente realmente fez o primeiro investimento, até aqui eu acho que tem valido bastante a pena. Me diz uma coisa, Marcel, a gente aqui no acelerador, o que nós percebemos? Eu perco normalmente as startups pelo lado comportamental do empreendedor, emocional, né? Aí essa época de pandemia, muitos, e é só coisa que as pessoas mesmo criam, né? Você consegue identificar dentro das startups que você investe, ou dentro das startups, os pitches que você ouve, você identifica isso? Essa fragilidade emocional do empreendedor? Sim, sim. No Covid, toda empresa, Cauana, passa por crises, tá? A Bematec tem uma história muito bonitinha, pelo que você olha de fora, né? Só cresceu, só foi caixa, só foi para frente. Mas se a gente tivesse a oportunidade de passar uma tarde conversando sobre A dificuldade, né? os percalços, você vai ver que toda empresa, seja ela uma Bematec aqui de Curitiba ou uma Microsoft, fundada lá pelo Bill Gates, enfim, e pelo Paul Allen, todas passam por dificuldade, todas correm o risco de não ter continuidade, de alguma forma, né? É nesse momento que o bom empreendedor aparece, se destaca, né? Então, são nos momentos de crise, de dificuldade, de desafio, que você acaba conhecendo o bom empreendedor, né? E vamos lá, Cauana, é uma minoria, né? Não é a maioria, né? A gente tem que ser realista e entender que os empreendedores e os empreendimentos de sucesso, de grande sucesso, são exceção. Existe uma série de fatores. Eu costumo dizer que tem sorte no meio, né? Sendo que a sorte é a sorte, mais a vontade do empreendedor que aconteça, né? Mas ou seja, o empreendedor e como ele encara o desafio de lidar com sócios, de lidar com crises, de lidar com falta de dinheiro, de lidar com a iminência do fracasso,
de lidar com Covid, de lidar com equipe, colaboradores, essa superação constante que torna o empreendedor resiliente e o empreendedor de sucesso. Tá? É certo que tem uma série de coisas que tem que convergir, mas necessariamente um empreendimento de sucesso tem por trás um ou dois empreendedores muito bons. Sabe que eu percebo aqui do lado de cá, que nós temos muito empreendedores, que a parte técnica não é a mais que faz diferença. Né? Porque a parte técnica é fácil de adquirir, é fácil de entender, é fácil de colocar em prática, é fácil de mensurar. A parte emocional destrói absolutamente qualquer parte técnica. E aí... E aí, mas aí tem a ver, Cauana, eu acho o seguinte, tá? Você tem razão, a parte técnica é um negócio cartesiano, nós estamos falando de startups de software, de hardware, de tecnologia de informação, isso tem muito a ver com engenharia, com coisas técnicas, e você consegue realmente, hoje, existem ferramentas, existem técnicos, existem engenheiros, você pode contratar, você pode, em tese, resolver qualquer problema, né? Vai gastar dinheiro, mas vai resolver. Porém, a questão comportamental, ela é uma coisa que também você, naturalmente, um empreendedor de sucesso, que acaba tendo um comportamento pró-empreendimento de sucesso, ele tem uma história por trás, ele tem uma preparação, ele não aprende a empreender ou desenvolve essa habilidade do dia para a noite, né? Tem todo um processo de educação, de formação, de exposição na infância, na adolescência, ou seja, ele carrega uma personalidade, um comportamento que ele adquiriu da família, que ele adquiriu na escola, que ele adquiriu com as amizades, com os valores, né? Os empreendedores têm que ter valores muito fortes. Então, isso vem ao longo da história daquela pessoa. E é claro que isso demora, né? E para você entender como é que vai reagir, como é que vai ser o comportamento daquele empreendedor em determinada situação, não é tão simples, né? Então, aqui tem razão. Existe uma complexidade, uma psicologia grande por trás do empreendimento de sucesso. Tanto que, Cauana, hoje, tanto para contratar pessoas aqui dentro da gestora, quanto para investir em empreendedores e empreendimentos, nós fazemos assessment psicológico. Né? Olha, é super importante, né, Marcelo? Nós mapeamos as pessoas. A personalidade, o perfil, isso é tão importante, porque o que acontece? Às vezes os empreendedores chegam, e porque está na moda, né? Esse termo startup, investidor. Então todo mundo chega achando que tem uma grande ideia e que tem um grande projeto e que, na verdade, quando a gente vai olhar a fundo, não é bem assim. Né? Existem alguns pontos ainda a serem construídos no meio do caminho. E todo mundo pede 1 milhão, que eu acho que é um número cabalístico, assim, não sei explicar. Mas todo mundo quer 1 milhão, como se 1 milhão fosse 100 mil, 10 mil, fosse uma coisa fácil, rápido, né? Os pontos principais que você analisa quando vocês vão investir, quais são? O primeiro eu já falei, para nós é fundamental, mano, do empreendedor ou dos empreendedores. Aliás, um empreendedor só, em geral, são raros os empreendimentos que dão certo com um empreendedor só, nesse setor de tecnologia. Normalmente são 2 ou 3, né? 2 é muito comum, em empreendimento de sucesso, ter 2 fundadores, até porque você tem um contraponto, você tem um cobrando o outro. Ou seja, quando o empreendedor é sozinho, a chance dele cometer erros, dele se equivocar é maior. Quando você tem 2 ali, um olhando um lado, o outro olhando. Então, a chance do erro é menor. Mas, enfim, a gente olha, então, o empreendedor ou os empreendedores, a gente tenta avaliar qual é o real conhecimento daquele empreendedor, do negócio, do mercado, da tecnologia, enfim. E também qual a capacidade de execução, tentar antecipar a capacidade de execução do empreendedor. Como você falou, hoje você desenvolver um projeto, botar um software rodando, né, não é um problema muito grande, mas você executar um plano, entregar esse plano, isso sim é que faz
um empreendedor de sucesso. É a capacidade outstanding, né, de excelência, de executar e entregar bem. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente olha é se aquela oferta, aquele produto, aquele empreendimento tem algum tipo de diferencial, Cauã. A gente não busca nenhuma tecnologia completamente inovadora, a gente não busca patentes, né? A gente não está muito nessa coisa da inovação pura. Porém, a gente precisa que o empreendimento ou a oferta tenha diferenciais, né? Para que ele possa se propor a liderar aquele mercado, né? A ele ter sucesso na escolha do cliente, na escolha de quem vai comprar e pagar por aquela oferta, por aquele programa, por aquele software, né? Então, tem que ter algum tipo de diferencial, tem que ter alguma novidade. E o terceiro aspecto, Cauã, eu estou resumindo bastante, é claro, mas o terceiro aspecto como o meu negócio é investir num negócio pequeno e sair do negócio quando ele cresceu, ele se tornou maior e ganhar dinheiro nesse gap, né? A gente precisa que o mercado seja um mercado importante e que o produto ou a oferta possa ser escalável, né? Senão, enfim, o negócio vai crescer ali 10% ao ano, é um negócio que vai ser pequeno e não vai ter um ganho muito grande, não vai ter uma geração... O esforço, né, a dedicação, o investimento não vale a pena, né? Exato. Então, basicamente, a gente olha os empreendedores, né, capacidade de execução, a gente olha quais os diferenciais daquilo que ele está se propondo a fazer e a gente olha o tamanho do mercado, a escala que esse negócio pode alcançar. E como é que os investidores, você que está dentro desse mercado aí, né, diariamente, como que os investidores estão olhando para as startups, Marcel, a partir desse momento de pandemia? Qual que é a análise que vocês estão fazendo? Enfim, tem dois aspectos importantes, tá, Cauana, que cabem aqui nesse pós-pandemia, enfim. O primeiro aspecto é que nós estamos falando de startups, de mundo digital. O mundo digital ele ganhou um empurrão grande, né? A gente já vinha assistindo a uma digitalização das coisas, digitalização das nossas vidas, né? E não tenha dúvida que o coronavírus, o Covid, ele trouxe um impulso maior a esse processo de digitalização, né? A gente basta perceber aí que as nossas tias, as nossas avós, os pais tinham muita dificuldade em lidar com o smartphone, pedir uma entrega do supermercado, uma entrega de pizza. Hoje, essa turma está navegando natural, né? Como se fosse um adolescente, né? Então, o uso de ferramentas como a que a gente está usando aqui, ferramentas de videoconferência que se popularizaram, o uso da internet, do smartphone, o delivery, as coisas digitais, virtuais, tudo isso está na nossa casa, entrou dentro de casa de uma forma, uma velocidade impressionante. De novo, já vinha acontecendo, mas houve um impulso muito grande para a digitalização com o Covid, né? Tanto das pessoas, das casas, quanto das empresas. As empresas também procuraram se digitalizar e estão procurando se digitalizar numa velocidade muito louca, né? Então, esse é um aspecto importante. Então, isso traz oportunidades aí de empreendimentos digitais, né? Por outro lado, tá? O outro lado da moeda é que como isso mudou um pouco, ou seja, nem todas as empresas digitais se deram bem com isso, né? As empresas voltadas diretamente ao consumidor acabaram tendo dificuldades, né? Eu invisto muito em B2B, né? Em empreendimentos que oferecem coisas a outras empresas, como a automação comercial da Mematec. Nós tínhamos software e hardware para empresas, como Condor, né? É uma empresa. Então, porém, você tem outras empresas, empreendimentos digitais que oferecem facilidades para o consumidor final. Aluguel de carros, aluguel de casas, Uber, Gympass, né, que lidam com o consumidor final. Em algum momento, essas empresas sofreram, se elas não estavam capitalizadas, se elas não tinham investidor por trás, elas
tiveram risco de continuidade, tá? Então, o que aconteceu é que o investidor, ele está, eu diria, um pouco mais seletivo, né? Ele está tomando um pouco mais de cuidado, aquela coisa maluca do investidor meio que fazer um investimento em qualquer negócio, entre aspas, porque nunca é assim, mas, enfim, em muitos negócios está havendo uma seletividade maior, uma escolha mais cuidadosa, e eu acredito e quero crer também que a turma está olhando de forma diferente o valuation das companhias, né? Ou seja, o cara que estava pedindo, Cauana, R$ 1 milhão, como quem pede R$ 10 na rua, né? Hoje talvez esteja satisfeito em receber um R$ 400 reais. O valuation da companhia, eu acredito que ele passa a ser um pouco mais realista. Isso já vinha como tendência um pouco antes, mas eu acho que o Covid ele também mexeu com isso. Maior seletividade e uma análise mais profunda do real valuation, de quanto vale aquele investimento. Isso é tão legal ouvir você falando, porque o que acontece? A gente tem, né, tem o conhecimento, tem o dia a dia, mas é muito legal ouvir do investidor esse ponto de vista. Por quê? Porque até as startups, elas precisam entender, né? Esses empreendedores precisam entender que tem toda uma construção, né? E que não é assim, chegar lá e tchanã, veio porque eu acho que a minha ideia é maravilhosa. Não é só o empreendedor achar, porque é como se fosse o filho, né? Então, normalmente o empreendedor acha que a ideia dele é maravilhosa e que tem espaço no mercado, e às vezes não tem. Então, esse critério aí, essa seleção mais, né, detalhada, é muito legal, porque tanto para o investidor, que diminui o risco, né, quanto para o empreendedor, que vai entender que não é tão fácil assim. Né, que não é uma coisa tão simples e que pode ter uma grande ideia, mas tem outros fatores aí intangíveis que fazem parte dessa análise, né? Tem um terceiro aspecto, Cauana, tá? Eu estou falando de mim, né, como investidor, como a gente chama, qualificado, que faz uma análise profunda e técnica antes de fazer o cheque, antes de investir. Mas tem uma outra mudança nesse cenário do ecossistema de investimento, que é importante as startups estarem atentas, é que havia uma onda, digamos assim, de investidores não qualificados querendo fazer cheque em startups, ou seja, é um investimento anjo, né? Investidor que tem dinheiro, do herdeiro, do cara que teve uma liquidez, vendeu o seu negócio, como existe aí uma febre de startups, eu estou fora desse negócio, eu quero dizer para os meus amigos que eu tenho investimentos em startups. Então, havia uma onda de investimento não qualificado, vamos chamar assim, em startups. Isso diminuiu muito, isso enxugou bastante, porque os investidores que têm recursos, eles estão procurando alocar os seus recursos de forma um pouco mais estudada, um pouco mais cuidadosa, né? Uma outra característica é que, normalmente, esses investidores eles estavam ouvindo pitches, indo a reuniões, indo a palestras. Eles têm dificuldade em fazer o investimento via videoconferência ou não estando sentados na mesa com o empreendedor. Então, de fato, a gente percebeu aí um esfriamento daquela vontade do investidor anjo não qualificado em querer botar dinheiro em startups nascentes. Tá? É um terceiro aspecto importante que mexe também com a piscina ou o pool de recursos disponíveis para as startups que estão nascendo. Marcelo, a gente está quase chegando no nosso finalzinho. É assunto que poderia ter assim um dia inteiro, né? Porque é muita informação, é muito conteúdo. Mas eu vou pedir para você, como mentor nosso, sempre nos acompanhando aqui, como investidor, o que você deixa de dica para as startups que estão atrás do investimento, o que elas precisam ter, o que elas precisam olhar para que o investidor de fato preste atenção nelas? Vamos lá. Bom, eu vou pegar aqui um gancho com o início do que eu falei, Cauana, que é o ecossistema dos anos 90, do início até aqui, o ecossistema se desenvolveu bastante, um número muito maior de investidores anjo, linhas de fomento, aceleradoras, incubadoras. Então,
de um lado, o ecossistema realmente melhorou bastante, e isso facilita a vida do empreendedor, da startup. Por outro lado, Cauana, essa diversidade de opções, essa evolução do ecossistema traz mais competição, para mais concorrência, né? Quantas Bematec estavam nascendo em Curitiba na época que nós nascemos? 2, 3, não sei, empresas. Hoje, em Curitiba, tem uma profusão de empresas. Tem mais competição. O empreendedor ele precisa entender que a ideia dele, por melhor que ele ache que seja, o empreendimento, por mais sucesso ele acha que vai ter, ele está competindo com outros empreendedores que têm ideias tão boas ou melhores, né? E não tem, e os cheques são limitados, né? E, de novo, como eu coloquei agora, o investidor, tanto qualificado quanto o investidor anjo não qualificado, está mais seletivo. Então, isso significa o empreendedor ele precisa estar mais preparado, seja no que você tem todo sentido, que é comportamentalmente, quanto tecnicamente, na hora de apresentar o projeto. Ele não vai ter uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão, né? Então, há uma competição grande por bons projetos, várias startups nascendo, gente precisando de cheque. Com a Covid, startups que já existem, já faturam, estão precisando de novas rodadas para se manter no mercado. Então, a competição pelo investimento, ela aumentou com o Covid. Portanto, o empreendedor precisa ser melhor do que ele era antes do Covid para conseguir tirar o cheque do investidor. Isso demanda uma preparação em termos de business plan, uma preparação em termos de já ter clientes pagando pela sua oferta, pela sua solução. O investidor, antes que investia num PowerPoint, ele está esperando o negócio começar a dar certo, ter nota fiscal emitida, ter cliente pagando para poder fazer o cheque. Então, a competição e o nível de sofisticação do investidor, e, portanto, isso, portanto, traz a necessidade de um nível de sofisticação do empreendedor maior. Ele precisa estar mais preparado, ele precisa testar melhor a sua ideia, testar melhor o seu produto, começar a mostrar que ele funciona, que ele traz valor para o cliente, para daí sim conseguir um cheque. Então, essa é a primeira sugestão que eu faço. Preparem-se melhor. A segunda sugestão que eu faço é cuidado com o valuation, né? Se antes você trazer de um cheque de 1 milhão na maior cara de pau era uma coisa aceitável, hoje não é mais, tá? Então, enfim, eu não faço cheque nem perto de 1 milhão num PowerPoint, tá? Sem chance. Não existe a menor chance de alguém me tirar um cheque de 1 milhão trazendo um PowerPoint, mas a ideia é maravilhosa. Então tá, então vamos deixar os clientes acharem a ideia maravilhosa, portanto, eles vão começar a pagar pela ideia, e aí volta aqui para a gente discutir, quem sabe, um cheque de 300 ou um cheque de 400 mil reais, né? Então, muito cuidado com o cheque que você pede, muito cuidado com o valuation da companhia. Seja um pouco mais conservador para pegar os primeiros cheques, ou seja, deixe algum dinheiro na mesa, traga o investidor para que ele tenha um upside logo, para que ele tenha um quick win, uma vitória rápida logo, e aí sim, com um negócio mais sólido, você pode aumentar, esticar o valuation, buscar um investidor mais institucional. Então, eu acho que as duas grandes dicas são essas. Cuidado com as ideias mal desenvolvidas, mal apresentadas, mal amparadas, tá? Prepare-se melhor. E a segunda, cuidado com o tamanho do cheque, do valuation. Pegue um primeiro cheque, porque realmente você precisa para começar a fazer as coisas andar. Depois você vai atrás de um cheque maior. Sejam mais conservadores nesse momento, porque o outro lado da mesa, que está aqui, está sendo mais conservador. Marcel, muito legal essas dicas, muito legal esse bate-papo, porque os empreendedores precisam entender como que é o olhar do investidor, como que ele analisa, por que que ele iria colocar um cheque na mesa, e às vezes as pessoas têm a falsa impressão que é tudo muito fácil, é tudo muito simples,
pela publicidade aí que tem se colocado, né, nos últimos anos. Eu te agradeço demais aí pela sua participação, sempre, sempre com muito carinho, sempre disponível aí nos ajudar. E aí eu deixo um beijo enorme também para todas as pessoas que estão nos assistindo. E assim, quem precisa do investidor, foca nessas dicas do Marcel, foca nessa transformação, nesse preparo para não dar um tiro no pé. É isso aí, gente. Tchau, tchau. Tchau, Cauana. Obrigado. Sempre bom falar contigo.